Olá, há uma crise a desenrolar-se no Golfo Pérsico que está literalmente a fazer tremer as bolsas do mundo inteiro. E hoje vamos perceber exatamente como é que as tensões no Irão estão a criar um efeito dominó que pode de facto chegar ao nosso bolso. Vamos lá descodificar o impacto de um conflito que, apesar de parecer distante, tem consequências verdadeiramente globais. A pergunta que se impõe é esta: como é que um bloqueio, numa passagem de mar tão estreita, consegue provocar o caos nos mercados financeiros? Bem, a resposta está na forma como o nosso mundo está hoje mais interligado do que nunca. E atenção, não sou eu que o digo. A própria Agência Internacional de Energia já classificou esta situação como, e cito, a maior crise de abastecimento energético alguma vez registada. Estamos a falar de um choque na oferta que não tem precedentes. É um evento que está a reescrever completamente as regras do jogo da energia. E este é o resultado imediato. O preço do barril de petróleo Brent disparou para os $107. Mas este número é muito mais do que uma estatística, sabem? É o epicentro de uma onda de choque económica que já se está a espalhar pelo mundo inteiro. Ok, para percebermos o impacto, temos mesmo de começar pela origem de tudo. O que é que está a acontecer exatamente e por que é que a situação é tão crítica? A resposta está num pequeno pedaço de água, mas com uma importância absolutamente gigantesca. O palco de toda esta tensão é o Estreito de Hormuz. Pensem nele como se fosse a artéria principal do petróleo mundial. É um ponto de estrangulamento estratégico por onde passa uma fatia enorme do comércio de energia global. Basicamente, controlar este ponto é controlar uma parte vital da economia do planeta. A ameaça do Irão de fechar o estreito, claro, em resposta às sanções americanas, não afeta só o próprio país. Se esta ameaça for concretizada, vai paralisar as exportações de gigantes petrolíferos como a Arábia Saudita, o Iraque e os Emirados. Seria um bloqueio que, na prática, sufocaria a oferta de energia de toda uma região. E é aqui que começa o verdadeiro efeito dominó. A ameaça do bloqueio não é só uma arma apontada ao Ocidente. Está a criar uma pressão económica insuportável dentro do próprio Irão e a colocar o regime numa autêntica encruzilhada. Pois bem, esta frase resume na perfeição o jogo de xadrez estratégico que estamos a assistir. Os Estados Unidos podem esperar, podem deixar as sanções fazer o seu trabalho. Já para o Irão, o tempo é um inimigo. Cada dia que passa só agrava a crise interna e aproxima o país de um ponto de ruptura. O Irão, neste momento, enfrenta um dilema que é quase impossível de resolver. O petróleo continua a ser extraído, mas as sanções não o deixam vender. O que acontece? Os tanques de armazenamento estão a encher a um ritmo alucinante e muito em breve não vai haver mais espaço. A solução seria parar a extração, certo? Mas isso traz um risco catastrófico: danificar permanentemente os poços e a sua capacidade de produção no futuro. É uma escolha entre o colapso económico agora ou o colapso da infraestrutura mais tarde. E é perante este cenário que surge a proposta do Irão, quase como uma tentativa de ganhar algum fogo. Eles oferecem uma concessão operacional, que é reabrir o estreito, em troca de uma concessão estratégica, adiar as negociações sobre o seu programa nuclear. Isto mostra bem o quão desesperada a situação económica se tornou para eles. Muito bem, vamos agora mudar um pouco a perspectiva. Vamos olhar para isto do ponto de vista de quem investe. Como é que esta nova realidade geopolítica altera as estratégias e redefine o que significa ser um vencedor no mercado? Esta comparação capta a mudança fundamental que está a acontecer. Passamos de uma era de globalização, em que a prioridade era a eficiência e o custo baixo, para uma nova era de fragmentação. E agora o que importa não é o quão barato se consegue produzir, mas sim o quão seguro é o abastecimento. A segurança de repente passou a valer mais do que o custo. Então, para onde é que o dinheiro está a ir? Está a fluir para os setores que constroem as fortalezas desta nova era. Defesa e segurança para proteger fronteiras, energia e matérias-primas para garantir a autossuficiência e infraestruturas, claro, para fortalecer as economias nacionais. São, no fundo, os pilares da autonomia estratégica que todos os países procuram agora. O ponto crucial é mesmo este. As matérias-primas já não são vistas apenas como algo que sobe e desce com a economia. Numa era de competição global por recursos que são limitados, garantir o acesso a esses recursos torna-se uma questão de segurança nacional. São, portanto, ativos estratégicos. Claro que, com toda esta turbulência, surgem sempre aquelas narrativas sobre o fim do domínio do dólar. Mas será que tem algum fundamento? Vamos analisar os factos por detrás destas afirmações. Primeiro que tudo, é preciso desmistificar este termo, petrodólar. Não se trata de nenhum acordo secreto. É simplesmente um nome que foi dado ao enorme fluxo de dólares gerado pelas vendas de petróleo dos países do Golfo. É uma etiqueta, uma forma de falar, não um sistema formal que possa ser desligado. E esta citação de um analista económico resume bem a reação dos especialistas à ideia de que o Irão, ao vender petróleo em yuanes,
poderia de alguma forma ameaçar a posição do dólar. A escala é simplesmente incomparável. É uma afirmação que ignora a realidade complexa dos mercados financeiros globais. A verdadeira força do dólar não está no petróleo, está na imensidão e na fiabilidade dos seus mercados financeiros. Existe um verdadeiro oceano de dólares a circular fora dos Estados Unidos, no chamado sistema eurodólar, que financia o comércio mundial. Neste momento, não há outra moeda que consiga oferecer esta escala, esta liquidez e esta segurança. E assim, chegamos à reta final. O que é que podemos tirar disto tudo? Bem, estamos a testemunhar uma mudança estrutural que nos obriga a repensar as nossas premissas sobre a economia global. E este é o ponto-chave a reter. A mentalidade tem mesmo de mudar. O sucesso no investimento já não virá de apostar em empresas que dominam cadeias de abastecimento globais e super eficientes, mas sim naquelas que garantem segurança, autonomia e resiliência, num mundo que está cada vez mais dividido e incerto. E termino com esta pergunta para reflexão. O que estamos a ver não é apenas uma crise temporária. Pode muito bem ser o sinal de uma reconfiguração fundamental da ordem mundial, onde as alianças são mais frágeis e a autossuficiência é a nova prioridade. Será este o novo normal? A resposta a essa pergunta vai definir a próxima década.